uma das maiores riquezas que eu considero do nosso povo brasileiro é a nossa diversidade cultural, étnica e cultural. E eu falo a partir de um lugar, que é o meu campo pequeno, o meu Erechim, que foi concebida justamente dessa forma. E é por isso que eu acredito que a diversidade étnica e cultural é uma das principais formas de nós enfrentarmos os preconceitos. O nosso Erechim foi planejado para ser uma cidade de acolhimento a diversos povos. Ao longo dos anos, com as oportunidades que tive de estudar e conhecer, antes da imigração europeia, que começa a partir de 1908, na colônia Erechim, nós tivemos a presença de 3 outros grupos étnicos aqui. Tínhamos os indígenas, Caingangue, tínhamos os caboclos e tínhamos os negros. Esse último dado interessante e bastante recente, 2022. A partir daí, a cidade, então, planejada, uma das poucas cidades planejadas desse país, e foi preparada para receber imigrantes de todo o mundo. Cerca de 20 outras etnias vieram a compor esse mosaico cultural que podemos dizer, temos aqui. Vieram, então, holandeses, alemães, franceses, italianos, judeus, russos, húngaros, ucranianos, austríacos, suíços, libaneses e até japoneses. Com toda essa diversidade cultural, eu que nasci aqui em Erechim, e enquanto eu crescia como uma criança, um menino negro da periferia de Erechim, eu olhava para tudo isso com muito encanto, com muita admiração. Eu pensava, poxa, que legal, né? Que diferente. Nós temos muito forte aqui na nossa cidade, na nossa região, a questão dos grupos étnicos, os grupos de dança, como vimos agora há pouco os espanhóis aqui, não é? E isso sempre me encantou. Essa diversidade sempre me chamava a atenção. E sempre me atraía, isso sempre me instigava a entender um pouco mais essa comunidade, essa sociedade onde eu participava. Com o tempo, eu já jovem, com meus 20 e poucos anos, tive a oportunidade de ir para São Paulo, um trabalho voluntário, por 2 anos. Em São Paulo eu tive acesso a uma diversidade ainda maior. É por isso que eu afirmo que o mundo, depois que eu conheci São Paulo, eu posso afirmar que o mundo pode caber dentro de uma cidade. Tenho um grande amor por aquele lugar. Tenho um grande carinho por tudo que eu aprendi em São Paulo, com pessoas do norte, do nordeste, com os próprios paulistas, pessoas de todas as regiões do Brasil e do mundo, onde eu pude encontrar em São Paulo. Dessa forma, eu pude compreender algumas coisas, como um jovem que saiu aqui do interior do Rio Grande do Sul e vai conviver e trabalhar numa cidade, uma metrópole como São Paulo, uma das maiores cidades das Américas. Eu entendi que eu só me incomodo, eu só me sinto desconfortável com o outro quando eu não estou disposto a reconhecê-lo como um igual. Mas André, tu acabaste de dizer que somos diversos e agora está falando que somos iguais. Sim, somos todos da espécie humana. Eu sou um homem negro, sou um militante até do movimento negro aqui em Erechim. Mas eu não posso esquecer que, olhando para os rostos dos senhores e senhoras, atrás de cada um aqui, eu vejo muita diversidade. Se fizermos um breve exercício, muito simples, de tentarmos lembrar sobre nossos pais, nossos avós, talvez bisavós, vocês verão quanta diversidade tem aí. Eu sou filho disso. Eu venho de origem negra, portuguesa, indígena, castelhana e alemã. Eu sou um típico brasileiro, como todos nós. Agora, qual é a relevância que isso tem de fato? O conhecer essa minha origem, essa minha diversidade étnica, cultural, o que de fato isso traz para a minha vida? O que agrega
O que transforma? Eu tenho algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. E espero, assim como os colegas que me antecederam, que essas reflexões possam tocar o coração de alguns aqui, se possível de todos, e que possamos refletir e levar para a nossa vida. Porque nós ainda vivemos, infelizmente, num mundo repleto de preconceitos. O que não deve nos tornar eternas vítimas. Nem eu como um homem negro, nem as senhoras enquanto mulheres, nem os idosos, nem os PCDs e nem toda a diversidade que nós temos na nossa sociedade. Precisamos superar essa lógica de vítimas e nos empoderar e valorizar a nossa própria história e as nossas conquistas. Eu acredito que o conhecimento a respeito da nossa diversidade, ele contribui com a desmistificação do outro. Nós crescemos imersos, influenciados pela educação dos nossos próprios pais. Somos fruto de um período histórico. Nós não podemos fugir muito disso. Portanto, quando estávamos na escola, aprendemos alguns princípios e alguns valores que muitas vezes criavam uma imagem sobre o outro que nós podemos afirmar é estereotipada. Um padrão. Muitas vezes achávamos engraçado, muitas vezes considerávamos o outro como estranho, como uma aberração. Então, quando eu trago, na atualidade, esses debates, essa possibilidade de dialogar sobre a diversidade, eu tento, com isso, desmistificar esses preconceitos, essa visão estereotipada que nós temos do outro. Isso também nos ajuda a melhor compreender a sociedade, a melhor entender os comportamentos do outro. Eu acredito também que esse conhecimento da nossa diversidade, ele nos gera empatia, nos permite colocarmos-nos no lugar do outro. Fico feliz em estar falando para um público com a presença de muitas mulheres, talvez a maioria. E ouvimos agora há pouco a fala de uma mãe. E acredito que quando ela fala a palavra mãe, os sentimentos que vêm ao coração de todas as senhoras que são mães, é muito forte, muito latente. Isso é empatia. É entender o que o outro sente, é se colocar no lugar dele. E a partir daí eu consigo ter mais respeito. Eu consigo entender onde dói o calo da outra pessoa. Também eu acredito que o conhecimento da nossa diversidade cultural, ela nos amplia a visão de mundo. Como um jovem interiorano do Rio Grande do Sul, referindo de novo a minha experiência em São Paulo, eu conheci coisas, gente, que eu jamais imaginei que existiam, coisas que a gente via na TV. Nas novelas, né? Que era muito forte na minha juventude, novelas e filmes. Então a minha vida se resumia àquilo. Quando eu vou para uma cidade grande e faço um trabalho voluntário, e tenho a possibilidade de trabalhar com pessoas que moravam lá na beira da praia, com uma casinha coberta de palha, mas também eu vou trabalhar no Morumbi, próximo, muitas vezes dentro de uma mansão com governante e com mordomo, que eu nunca vou esquecer. Isso ampliou a minha visão de mundo. Eu aprendi muitas coisas com isso. E aprendi o valor de cada pessoa, em seu devido lugar, com a sua devida história, e entender que todas elas têm valor. Ajuda também a construir pontes de diálogo. Eu sustento que, infelizmente, vivemos num mundo de muitos muros. Esses muros nos impedem de enxergar o outro, nos impedem, inclusive, de ver a beleza que nos cerca. Vivemos encastelados, muitas vezes, e isso é compreensível, pela violência, pelo medo, por uma série de problemas que nos cercam na sociedade atual. Entretanto, insisto que ainda é preciso que sejamos construtores de pontes. Mais do que nunca precisamos disso. O conhecimento sobre nossa diversidade cultural
nos fortalece enquanto identidade nacional. E aqui é algo que eu cresci ouvindo, aqui no Sul principalmente. As pessoas muitas vezes falam: ah, mas o brasileiro é assim, o brasileiro não tem jeito, o brasileiro é... Aí vem os adjetivos ruins, né? Penso que não. Nós somos brasileiros, todos nós que aqui estamos. E nós não somos isso. Nós somos trabalhadores, somos empreendedores, somos pais e mães, irmãos, filhos. Somos uma sociedade muito diversa. E, portanto, eu não posso massificar e criar esses estereótipos negativos e que muitas vezes são fundamentados em experiências ruins. Chamamos de experiência anedótica. Por causa de um caso, generalizamos para o todo. Mas o conhecimento sobre essa diversidade também ajuda a construir espaços inclusivos numa sociedade que precisa cada vez mais acolher. Nós que somos da tal geração X, convivemos com pessoas que participaram lá da Segunda Guerra Mundial e estamos convivendo com a inteligência artificial. Um salto gigantesco, talvez em nenhum século. Eu preciso então estar incluído e eu preciso também incluir as pessoas nessas novas realidades, dessas novas configurações de relacionamento. No mundo do trabalho, quando nós pensamos nessa diversidade, ela também pode ser nossa aliada. De que forma? Através da ampliação de perspectivas e inovação. Quando nós temos um grupo diverso dentro de uma empresa atuando, nós vamos ter diversas perspectivas da sociedade. Eu trago para dentro da minha empresa o reflexo do que é a sociedade no todo. Pessoas com pensamentos diversos trazem ideias e soluções diversas. Conexão com clientes e mercados, isso não sou especialista, porém, se acompanharmos as notícias, podemos observar, só para citar um exemplo, o comércio que nosso país realiza com outros 200 países. Inúmeras relações são construídas e eu preciso conhecer e respeitar aquelas particularidades, aquela diversidade, para chegar então a ter um relacionamento profissional e de comércio. Também desempenho e resultados, com pessoas com diferentes talentos, dons e aptidões, eu consigo chegar a esse desempenho e resultados melhores. Engajamento, ou seja, aquele velho termo vestir a camisa. Quando eu respeito a individualidade e reconheço essa diversidade, eu estou também dizendo para esse trabalhador: olha, venha fazer parte, você é importante do teu jeito. Precisamos de você. Nossa reputação e responsabilidade social, isso enquanto empresas, enquanto entidades, também é um aspecto muito importante. E para concluir, eu acredito que a diversidade é a ponte que faz essa ligação entre eu e o outro. É o espelho que nos mostra que por trás das cores, línguas, idiomas, tudo de diferente que nós temos, ainda assim o que mais importa é a dignidade humana. E essa diversidade não é apenas a diferença, mas sim uma potência, que possamos usá-la a nosso favor. Muito, muito obrigado.